Opa, e aí, tudo bem? Meu objetivo no vídeo de hoje é mostrar para vocês algo que eu venho estudando, que eu venho analisando em relação ao impacto da reforma tributária em relação às permutas físicas, onde o incorporador ele pega o terreno, né, nessa permuta de um terrenista, né, principalmente um terrenista pessoa física, né, aquele que não tem uma PJ constituída. É mais um terreno que muitas vezes foi herdado, ele foi comprando, né, durante o terrenista ele foi comprando durante a sua fase de acumulação de patrimônio, aí ele decide fazer essa permuta com o incorporador. Então o incorporador ele pega este terreno e oferece, incorporador ou loteador, e oferece unidades daquele empreendimento, ou seja, ele oferece algo que ainda não está pronto, para este terrenista. Ou, no caso do loteamento, o loteador ele oferece lotes daquele empreendimento, para o terrenista. E por que eu quero falar com vocês sobre esse tema? Porque num entendimento individual meu, tá, na minha opinião, aparentemente, este tipo, de permuta, que a gente chama de permuta de terreno por unidades a construir, ele se você decidir, ir por esse caminho, pensando em reforma tributária, pode ser, tá, que a sua carga tributária ela fique um pouco maior. Eu vou explicar isso nesse vídeo. Então vamos lá. Do ponto de vista, contábil e tributário, o que que seria uma permuta? A permuta nada mais é do que a troca de imóveis. Então, eu posso oferecer uma casa e você pode me oferecer uma casa em troca, desta minha casa. Ou eu posso ter um terreno e te dar um terreno e você, em troca, me dá uma casa ou um apartamento. Então, a permuta não tem essa limitação de ser uma unidade da mesma natureza, né, do mesmo tipo que a unidade que eu estou permutando. A permuta, na sua essência, é a troca de imóveis. Então, eu posso, como eu dei o exemplo mais cedo. Eu posso pegar um terreno e oferecer apartamentos em que eu vou, construir sobre este terreno. Então a permuta na essência é isso, é eu trocar, imóveis com um proprietário de um outro imóvel que seja ele de qualquer natureza. E além, dessa troca de imóveis, se eu e você, nós 2 permutantes, a gente chega num consenso de que um imóvel vale mais do que o outro, neste momento da permuta, a gente tem essa liberalidade de, se por exemplo, o seu imóvel ele vale mais do que o meu, eu dar o meu imóvel e além do meu imóvel, eu dar um valor adicional em dinheiro. Isso a gente acaba chamando de torna. Então, uma permuta, ela pode ser, somente entre imóveis, mas se a gente chega nesse acordo de que há um descasamento do valor de mercado dos imóveis, a gente pode ter esse complemento que a gente chama de torna. Caso não tenha essa torna, então a gente parte do pressuposto que ambos os imóveis eles valem, o mesmo, valor. Como funciona a tributação hoje da permuta? Basicamente, desde 2022, a partir do parecer da PGFN, de número 167, tá, de 2022, obviamente, a permuta no lucro presumido ela não é tributada, quando não tem torna. Mas se tiver uma torna nessa permuta, aí a tributação ela recai somente sobre a torna. No lucro real isso já era pacificado, tá, esse entendimento desde, muitos anos atrás. Então hoje, resumidamente, quando a gente fala de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, a permuta física, ela sem a torna não incide nenhum tributo, e quando tiver a torna, incide somente estes tributos sobre a torna. Quando a gente fala de reforma tributária, de IBS, de CBS, o entendimento ele é parecido com esse entendimento do lucro presumido. A permuta física somente, quando não há torna, ela não vai incidir IBS nem CBS, mas quando houver torna nessa permuta, aí sim vai incidir IBS e CBS. Você que opera com bens imóveis, principalmente na comercialização, eu já fiz um vídeo aqui mostrando como que vai funcionar a apuração e as principais alterações que advêm
da reforma tributária com a Lei Complementar 214 de 2025, principalmente. Então a gente vê o nascimento de uma nova forma de se tributar as operações com imóveis, com uma regra baseada no creditamento amplo, né, das suas operações, das suas aquisições, com o nascimento de dois redutores de base de cálculo que vão ajudar a diminuir aí a sua carga tributária na incorporação, no loteamento ou aí na compra e venda especulativa, falando de um deles. Nós observamos o nascimento do redutor social e do redutor de ajuste. Eu vou deixar aqui também, está no mesmo vídeo, das principais alterações para quem opera com bens imóveis. Eu não vou falar sobre o redutor social, porque ele não é o objeto desse vídeo, tá? Eu quero falar sobre o redutor de ajuste. Resumidamente, o que seria esse redutor de ajuste? Ele vai ser um redutor de base de cálculo que a gente vai utilizar nas apurações com bens imóveis e ele vai nascer basicamente das aquisições de imóveis que você, incorporador, loteador, tiver aí para os seus empreendimentos. Então, aquele terreno que você adquire, incorporador, para incorporar, ou aquele terreno que você, aquela gleba que você, loteador, adquire para fazer o loteamento, junto com essa aquisição, vai vir um redutor de ajuste. E este redutor de ajuste, ele vai ser utilizado aí para você conseguir diminuir a sua base de cálculo de IBS e de CBS. Como que este redutor de ajuste é formado? Basicamente, vamos falar aí de 2027, que é quando a CBS entra em cena. O redutor de ajuste, ele vai ser formado basicamente pelo valor de aquisição. Então, se eu vou comprar um terreno, e vou pagar por ele 1 milhão, 2 milhões para eu incorporar depois, o meu redutor de ajuste vai ser esse 1 milhão de reais, esses 2 milhões de reais, o seu valor de aquisição no fim das contas. E junto a esse valor de aquisição, a gente pode somar aí alguns custos, né, para transferência deste terreno, como o ITBI ou o laudêmio. Então, se, por exemplo, numa operação de aquisição de um terreno para uma incorporação, eu gastar ali, somando esses dois itens que eu mencionei, 3 milhões de reais. Lá no momento em que eu for apurar os meus débitos das minhas vendas de incorporação, eu vou poder deduzir esses 3 milhões de reais da minha base de cálculo. Essa é a essência do redutor de ajuste quando a gente fala de IBS e de CBS. E aqui a gente começa a falar, tá? Eu começo a falar, na verdade, porque, na minha opinião, tá? Esta é a minha opinião, deixar esse disclaimer, é a minha opinião lendo a legislação, lendo a Lei Complementar 214, porque, em tese, a permuta de terreno por unidades a construir, ela não vai permitir que você constitua esse redutor de ajuste. Nós temos um dispositivo na lei complementar dizendo de forma bem clara que numa permuta, tá? Seja uma permuta de unidades que já existem ou aquela permuta que eu dei como exemplo, que você pega o terreno e oferece unidades a construir, o valor da permuta em si, o valor estabelecido para a permuta, ele não poderá ser utilizado para formar o redutor de ajuste. Então, eu, incorporador, quando eu pego um terreno, né, e ofereço unidades a construir, eu não poderia usar o valor da permuta para constituir o redutor de ajuste. Como eu mencionei, o redutor de ajuste ele é composto principalmente pelo valor de aquisição. O incorporador, nesse contexto de terreno por unidades a construir, o valor de aquisição dele é o valor permutado, é o valor da permuta. Então, se o valor da permuta não pode entrar no cálculo do redutor de ajuste e o meu custo de aquisição como incorporador é o valor da permuta, então, em teoria, eu não poderia constituir redutor de ajuste nesse cenário. Eu torno a dizer que essa é a minha opinião, tá, sobre o que eu estou lendo. Pode ser que quando saia o regulamento falando sobre as regras mais de forma mais específica, mais aprofundada para quem opera com bens imóveis, pode ser, né, que quando sair isso mude e fique claro, né, que o legislador estaria dizendo outra coisa e que essa permuta, na verdade, ela poderia sim constituir um redutor de ajuste, mas como eu estou lendo agora, me parece que eh,
Essa modalidade de permuta para quem faz incorporação e loteamento, essa modalidade de aquisição de terreno, na verdade, parece que, do ponto de vista tributário, ela vai encarecer um pouco mais a sua operação. Se você não conseguiu compreender muito bem, além de deixar o comentário aqui embaixo, que eu vou pedir para você deixar mandando aí a sua dúvida, sobre o que você não entendeu especificamente, eu vou te mostrar agora, na tela um cálculo mostrando, qual é o impacto desse meu entendimento sobre a não constituição do redutor de ajuste nesses casos de permuta. Então, bora lá. Então, vamos lá. Eu simulei aqui um empreendimento de médio para alto padrão, na região de São Paulo, com o nome de residencial Atinas Garden, tá? Então, esse empreendimento ele teria 10 unidades, totalizando aqui um VGV de 12 milhões. Para viabilizar esse empreendimento, o incorporador ele adquiriu, né, ele comprou um terreno de 3,5 milhões, com um custo aí de construção de aproximadamente mais 3,5 milhões e algumas despesas aqui de 185 mil reais. Lembrando que, com o advento da reforma tributária, a gente vai observar essa apuração de débitos e créditos. Então, as minhas aquisições vão gerar créditos da não cumulatividade e a premissa, a tendência é que esses créditos eles sejam amplos, então eles não vão ficar limitados somente à minha operação aqui, ao meu core, né, ao gasto com construtora, com material, mas sim, né, todos os demais gastos quando eles gerarem créditos. Então, gastos com contabilidade, despesas administrativas, por exemplo, e um gasto aqui que é muito relevante para quem trabalha com incorporação e com loteamento também, que é a questão do marketing do empreendimento. Pode ser que ele também te gere créditos de IBS e de CBS. E neste cenário aqui, o incorporador, ele pagou, tá, financeiramente, ele desembolsou 3,5 milhões para adquirir o terreno. Então, neste cenário, há a constituição do redutor de ajuste, seguindo as premissas da legislação. Levando tudo isso daqui em conta, como ficaria, a apuração deste incorporador? Ele teria um redutor de ajustes de 3,5 milhões, vai reduzir a base de cálculo dele. Ele tem um VGV, um valor de operação de 12 milhões. Eu explico tudo isso no vídeo que eu vou deixar no card. Ele vai ter o redutor social dele de 100 mil reais por unidade. Com alíquota reduzida, vai chegar aqui a um IBS-CBS devido de 1,50 milhão. Sobre as aquisições dele, deste incorporador, gastos com construtora, com material, com a publicidade. Eu não considerei contabilidade e administrativo porque a tendência é que estes gastos eles não deem crédito, não vale a pena aprofundar muito no porquê disso. E esses créditos também não tendem a ter uma certa relevância na operação. Então eu deixei aqui só publicidade, material e construtora. Então, sobre essas aquisições, esse incorporador apurou créditos. Esses créditos ele pode abater dos débitos dele. Então ele chegaria de um IBS-CBS devido de 1,50 milhão para 392 mil que ele precisa efetivamente pagar. Precisa gerar uma DARF e fazer o recolhimento para o fisco. Aqui a gente chega numa alíquota efetiva de 3,27, mas isso não quer dizer que lá na frente todo mundo vai pagar esta mesma alíquota efetiva. É só a título de exemplificação, combinado? Como ficaria o cenário em que eh, este terreno adquirido pelo incorporador, ele entrasse, ele fosse transferido por permuta física e não por uma compra e venda com pagamento mesmo? Como que ficaria a alíquota efetiva desse incorporador? Veja que aqui está em 3,27. Vou zerar o redutor de ajuste, zerei, não vai ter constituição de redutor de ajuste. Quando a gente volta para a apuração, veja que a alíquota efetiva deste incorporador, deste contribuinte, duplicou, ela dobrou. Então, veja a importância da forma de aquisição do terreno na reforma tributária. Pode ser que você pague aí mais imposto, você tenha que desembolsar mais imposto se você adquirir o terreno via permuta física, tá? E lembrando, mais uma vez, que essa é a minha opinião lendo a legislação, tá? Pode ser que quando saia o regulamento,
que fique mais claro e que isso fique explícito que talvez, a permuta física, no contexto que eu estou tentando trazer para vocês aqui, talvez essa permuta ela gere redutor de ajuste também, mas não é o que eu estou entendendo hoje, de acordo com o texto da legislação. Me parece que o valor real da permuta, o valor real do redutor de ajuste, quando houver essas permutas, vai ser igual a zero, tá? E aí a gente vê aqui uma elevação bem assídua da carga tributária deste empreendimento. Então você viu que a forma com que você traz o terreno para o seu empreendimento, ela vai começar a impactar muito mais a sua vida tributária, tá? Podendo aí aumentar ou diminuir a sua carga tributária de forma assídua, a depender aí do tamanho do empreendimento, do valor do terreno e das condições aí da aquisição do terreno. Então, se você precisa de um especialista para te ajudar a começar a planejar os seus empreendimentos para quando a reforma tributária estiver vigente, então entra em contato aqui pelo meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que eu vou conversar particularmente com você, vai ser eu falando com você e eu vou buscar oferecer a melhor solução, o melhor estudo para tentar viabilizar a menor carga possível para os seus empreendimentos com a reforma tributária, combinado? Obrigado para você que viu o vídeo até aqui. Deixe um comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo e de novas propostas, novas ideias para outros vídeos e valeu!